Olá, meus amados, Shalom, bom dia para todos vocês. Bom, hoje chegamos a mais uma sexta-feira conhecida, como a sexta-feira da Paixão e da Paixão de Cristo. Na verdade, essa Paixão de Cristo, ela começou na quinta-feira, Foi quinta, sexta, sábado, e no domingo o Senhor, ele ressuscitou. E eu quero fazer aqui com vocês um estudo sobre esse trajeto de Jesus até a cruz, até o seu sepultamento e a sua ressurreição. Acerca da ressurreição de Cristo, eu estarei falando, estudando neste domingo, às 18 horas, no encontro ali presencial aqui na comunidade, em Goiânia. Também, provavelmente, irei transmitir este encontro. Bom, hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, para você não ficar sem meditar na palavra de Deus. Hoje é um momento, um dia em que nós temos que louvar a Deus em primeiro lugar, porque foi por meio da morte de Jesus que nós hoje vivemos, Ele morreu para que pudéssemos viver. Então, é importante trazer à nossa memória esse momento tão profundo, tão lindo, onde a humanidade foi salva por causa de Jesus. Jesus, ele passou por todas as coisas, por nós, em nosso lugar. Eu gostaria de falar então sobre o seguinte tema: a intensa batalha mental e espiritual que Jesus enfrentou no Getsêmani. E olha, você já se deparou com a seguinte situação? Por exemplo, você já se sentiu abandonado, sozinho? Você já passou por momentos em que você mais precisou dos seus amigos e os seus amigos, eles não estavam lá? Você já sentiu aquele momento de agonia, de tristeza, de angústia, e que no momento em que você mais precisava dos amigos, eles não estavam lá? Jesus, ele passou pela mesma situação. Foi até pior. Foi a pior batalha espiritual que Jesus enfrentou. Não foi lá quando foi tentado por Satanás. Não. A pior batalha, a maior batalha, digamos assim, foi no Getsêmani. Foi onde Jesus enfrentou ali uma batalha, uma luta muito angustiante. Foi uma coisa profunda demais, ao ponto dele ter ali gotas de sangue saindo da sua pele. E essa batalha que Jesus ele enfrentou, ele começou, estava já sabendo que já estava se aproximando o momento de grande agonia, momento em que ele seria morto, sepultado. Ele enfrentaria tanto a cruz como o sepulcro. E a Bíblia diz que após Jesus ter terminado ali de servir a comunhão com seus discípulos, lá no cenáculo, Jesus ele foi com eles até o jardim do Getsêmani. Você vê, depois de um momento ali muito de comunhão que ele teve com os discípulos, ele então foi até o Getsêmani. Ele sentiu a necessidade de orar. Só que nesse momento, ele sentiu a necessidade de passar um tempo em oração, buscando poder, força para enfrentar a cruz. E diante disso, foi um momento tão intenso na vida de Jesus, que foi a hora que ele precisou dos seus amigos. Ele teve necessidade, ele precisou dos amigos dele. No caso, ele chamou Pedro, Tiago e João, os discípulos mais próximos dele. E ele então chamou os três para ir com ele orar. Ele falou: olha, quero que vocês venham comigo e orem comigo, orem por mim.
porque eu vou enfrentar algo muito terrível, vou enfrentar uma batalha muito grande, terrível. Então, sabe, esse aqui é um momento que retrata exatamente aquelas situações em que nós precisamos dos nossos amigos e quando nós olhamos, eles não estão ali. Era para eles, Pedro, Tiago e João, orarem pelo menos 1 hora de oração por Jesus. 1 hora. Por quanto tempo eles foram cuidados, zelados por Cristo, e Jesus levou eles porque ele precisou deles e pediu para que eles orassem com eles pelo menos 1 hora. E eles dormiram. Eles não tiveram coragem, força, nem, sabe, eles não tiveram condições naquele momento de orar nem 1 hora por Jesus. Pelo contrário, eles dormiram. Isso retrata aquele momento em que nós passamos por momentos, fases de angústia na nossa vida, aqueles momentos difíceis em que nós mais precisamos dos nossos amigos e eles não estarão ali. No momento em que você já deve ter passado por isso, aquele momento que você mais precisou das pessoas, daqueles seus amigos mais chegados, como Jesus aqui, né? Pedro, Tiago e João. Não sei quais são os seus amigos mais chegados, mas sabe aquele momento que você tem consciência, tem certeza que no momento em que você precisar, aqueles seus amigos estarão ali perto de você, para orar com você pelo menos 1 hora, orar por você, te dar uma palavra, conversar, visitar, ficar perto de você. Mas aí você se surpreende, porque enquanto você espera esse tipo de atitude, reação dos seus amigos, eles dormem. O que é esse dormir? Eles simplesmente não estão ali. E você então parece que, poxa, na hora que eu mais preciso, ninguém está por perto. Então Jesus, ele percebeu aquilo, ele buscou mais intensamente em Deus, e Deus supriu aquela falta dos amigos que Jesus precisava. Deus deu a força necessária para Jesus suportar aquele momento de agonia. Vamos ler aqui? Quero ler para vocês aqui. Diz aqui no Lucas, aqui fala da batalha mental espiritual, essa intensa batalha mental espiritual que Jesus ele vivenciou naquela noite no jardim do Getsêmani. Ela foi muito intensa, essa batalha. Lucas 22, versículo 44, diz o seguinte: E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Essa palavra agonia vem da palavra grega agonizo. E agonizo significa uma contenda, uma luta, grande empenho, esforço. E daí temos a agonia que Jesus enfrentou, agonizo. Ele enfrentou uma grande luta, uma grande batalha, uma grande contenda. Foi muito intenso o que Jesus enfrentou. Foi muito intenso. Essa angústia que ele enfrentou, porque agonizo nos dá a ideia de quê? De angústia, de dor, de aflição, né? E essa palavra agonizo provém da palavra agnon, ou agon, melhor dizendo, perdão, agon. Agonizo provém da palavra agon. E agon representa as lutas e competições atléticas que eram muito famosas na época daquele mundo antigo. Por que que o Espírito Santo usou essas palavras quando inspirou Lucas para escrever sobre essa intensa aflição, batalha que Jesus enfrentou no jardim do Getsêmani? Porque essa palavra, tanto agonizo e agon, ela retrata tudo que Jesus enfrentou no jardim do Getsêmani. Ele enfrentou muita coisa. E essa foi a noite da traição, de Jesus. Foi uma grande contenda,
uma luta muito intensa que Jesus enfrentou. Isso aqui é muito profundo. Ao ponto de Jesus, lá no capítulo 22 de Lucas, versículo 42, Jesus ele começou a sentir tanta angústia, agonizo, que ele não tinha ninguém por perto para ajudar. Os discípulos estavam dormindo. Os seus amigos, que ele queria contar com eles, não poderia contar mais. Agora estava sozinho. Estava sozinho naquela agonia, agonizo, naquela intensa batalha. Mas Jesus disse: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. A pressão espiritual que Jesus enfrentou, essa pressão espiritual, ela abalou a alma de Jesus e ela foi tão, mas tão esmagadora, que a Bíblia diz ter sido um agonizo, né? Agonizo, uma agonia muito profunda. E o intenso aqui fala do intenso nível de agonia que Jesus ele enfrentou no jardim do Getsêmani. E tem uma palavra que é interessante, que a Bíblia diz que Jesus ele orava mais intensamente. Quanto mais a angústia aumentava, mais ele orava intensamente. Eu quero que você guarde a palavra intensamente. Intensamente é a palavra grega ektenes. Ektenes, ou ektenes, significa ser estendido. Ektenes, a palavra grega, ela retrata uma pessoa sendo esticada, literalmente, esticada, estendida, até chegar no seu limite. Não tem mais o que esticar, entende? Tenta imaginar uma corda amarrada nas minhas mãos, nos meus 2 pés, então começam a esticar, tanto os braços quanto as pernas. Ektenes, ou seja, é exatamente isso que Jesus ele sentiu, por isso agonizo, entendeu? Ektenes provocou agonizo, ou seja, ele foi esticado, ele chegou no limite, não tinha mais o que fazer. Ele tinha chegado ao mais alto nível de agonia que um homem poderia sentir. Imagine agora o quanta foi a agonia que ele sentiu. Por isso que foi a pior batalha que ele enfrentou. Foi a batalha mental e espiritual ali no jardim do Getsêmani. Ele foi esticado, foi estendido aos seus extremos, ao seu limite. Jesus não estava aguentando mais. E o interessante que quando Jesus ele chegou a esse seu extremo, aqui a Bíblia diz que o estado de Jesus, emocional de Jesus, era tão intenso que a Bíblia diz que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Em gotas de sangue caindo sobre a terra. Isso aqui é muito interessante, porque temos 2 palavras aqui. Primeira palavra, hidros, que foi traduzida como suor, hidros, tá? E aqui temos também a palavra gotas, que vem da palavra grega trombos. Você vai entender por que eu estou falando isso. Então, se nós unirmos hidros, trombos, essas 2 palavras, hidros, trombos, temos aqui então um quadro clínico denominado como hematidrose. Quero pronunciar correto essa palavra, hematidrose. Esse é um estado clínico que retrata um indivíduo que está no estado fortemente emocional. Hematidrose. Entende isso? Então, hidros e trombos, unindo essas 2 palavras gregas, temos aqui então esse estado clínico, tá, da hematidrose, que é um estado fortíssimo emocional que a pessoa enfrenta. É uma doença, um mal emocional e psicológico muito intenso, tá? A hematidrose. Foi exatamente isso que Jesus enfrentou, a hematidrose. E isso levou ele, então, a liberar, imagina o seguinte,
quando ele começou essa hematidrose, começou a ser tão intensa no corpo de Jesus, o estado emocional dele foi tão forte, tão intenso, mas tão forte, que a primeira e a segunda camada da sua pele se romperam. Então, entre a primeira e a segunda camada da pele de Jesus, ficou ali um vácuo. E nesse vácuo, então ali passou o sangue coagulado. E esse sangue coagulado, ele começou a sair pelos poros da pele de Jesus, misturado com suor. Por isso veio suor como gotas de sangue, literalmente. Esse aqui é o estado mais extremo emocional que uma pessoa pode enfrentar na vida. Tá bom? Essa é a doença, ou esse mal hematidrose, que é um mal emocional intenso, onde é como se a pessoa ela tivesse uma pressão literal física, entende? A pressão emocional é tão forte que o físico entende como se fosse algo físico, entendeu? O corpo entende aquela pressão emocional como se fosse algo físico, e por isso então as camadas da pele se abrem, se rompem, o sangue começa a ficar coagulado, e ele vai saindo pelos poros da pele junto com o suor, e vai saindo então sangue da própria pele da pessoa, gotas de sangue. Foi daí que veio Jesus suando como gotas de sangue, com tão agoníaco que ele enfrentou no jardim do Getsemane. Quando nós estudamos assim um pouquinho com mais entendimento, mais profundidade das Escrituras, fica mais fácil entender como foi intensa a batalha mental e espiritual que Jesus enfrentou no jardim de Getsemane. E tudo isso por mim, por você. E quantas vezes você já enfrentou esse tipo de situação? Nós nunca suportaríamos o que Jesus enfrentou. Mas ele disse que no mundo teríamos aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci e vocês vão vencer também. Aleluia. Jesus ele passou por situações que nenhum homem no mundo suportaria. O extremo, o limite, aonde ectênis, que foi esticada até o limite, não tem mais o que sentir de dor. Foi a pior dor que um homem poderia sentir. Nenhum outro conseguiria sentir o que ele sentiu e suportar. Onde estavam os amigos de Jesus? Onde estava Pedro, Tiago e João? Dormindo. Mas o Senhor, Deus, deu a força necessária para Jesus suportar o agonídeo, o ectênis. Jesus suportou, Jesus venceu, mesmo suando gotas de sangue, ele venceu aquela agonia. E o mais lindo de tudo isso é que Jesus fala que nós também podemos vencer. Muitas vezes você enfrenta uma agonia na sua vida, uma luta na sua vida, um momento de extrema tristeza, dor na sua alma, em que talvez nem com a sua própria família você pode contar. Você procura a sua família, os seus amigos, onde eles estão? Estão dormindo, estão longe, não estão por perto. Mas não se preocupe, se renda a Deus, se renda à presença do Espírito Santo, se renda ao Senhor, ore, converse com o Senhor hoje, converse com Jesus, fale para Jesus da sua agonia, da sua angústia. Ele entende perfeitamente sobre isso, porque ele passou por isso. Então compartilhe com Jesus a sua agonia, a sua tristeza, e ele vai te dar força. Mesmo que os seus amigos não estejam por perto, mesmo que os seus familiares não estejam por perto para te ajudar, Jesus vai ajudar você. O Espírito Santo vai ser a sua força. O Senhor vai te dar poder e força, como deu para Jesus, para você suportar toda essa batalha, tudo aquilo que você vem enfrentando na sua vida. Agora eu quero finalizar essa parte desse vídeo, porque ainda hoje, sexta-feira, eu quero voltar para continuar esse estudo com vocês, porque eu quero estar sempre aqui hoje, à tarde, provavelmente à noite, amanhã também, sábado, também praticamente várias vezes no dia, e no domingo, porque eu quero fazer esse estudo até chegar no domingo da ressurreição. Vamos acompanhar esses passos, esse trajeto de Jesus até a cruz, até o sepultamento e a sua ressurreição. E hoje, quantas coisas você aprendeu, o que ele passou por você. Não é para você passar hoje por sofrimento. Ele sofreu no teu lugar para que você não sofresse mais. Ele morreu para que você vivesse.
Jesus venceu a pior batalha para que você pudesse hoje se tornar um vencedor em Cristo. Amém? Ele te deu a vitória. Agora, para mim finalizar aqui, eu quero deixar a palavra para vocês aqui de Hebreus capítulo 2, versículo 18. Preste atenção. Se você estiver passando por algum momento de angústia na sua vida, talvez por aquela pressão emocional, entende isso? Uma pressão muito forte emocional. Se você estiver passando por uma pressão muito forte emocional, que talvez está liberando em você muita ansiedade, muita tristeza, muita preocupação, dor, até dor no corpo você anda sentindo. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele compreende o que você está passando. Ele compreende. Porque ele enfrentou a mesma situação. Lá no jardim de Getsemane. Portanto, ele deixou registrado, através do Espírito Santo ali, em Hebreus capítulo 2, versículo 18, está escrito o seguinte: pois naquilo que ele mesmo sofreu, Jesus sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Olha que palavra linda. Vou ler de novo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus entende o que você está passando. Às vezes as pessoas não entendem, te julgam, te condenam, falam que isso aí é frescura, que isso aí não existe, para com isso. Elas não entendem, mas Jesus entende porque ele enfrentou isso. E ele venceu. E ele está pronto ele é poderoso para socorrer todos que são tentados a passar por uma agonia, por uma angústia, por uma tristeza. Então acredite, Jesus ele é capaz de entender tudo o que você está pensando e sentindo hoje. Então eu quero que você dedique alguns minutos depois desse vídeo para você conversar com Jesus. Dedique alguns minutos. Depois que terminar esse vídeo, dedique alguns minutos para você conversar com Jesus sobre a sua situação, né, que você está enfrentando hoje. E tenha certeza que Jesus vai te dar a força e o poder necessário para vencer essa angústia. Amém?